Senhoras e senhores, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem for assistir essa live futuramente, porque a live ficará gravada. Hoje iniciamos a revista, mas antes eu quero desejar, para um dia tão especial, dia 11 de agosto, dia do advogado. E hoje estamos aqui com 2 advogados, professores também, grandes professores, para homenagear todos esses advogados que estão aí diariamente na luta, combatendo a justiça, ajudando o seu cliente da forma mais que ele pode ajudar, que ele pode contribuir, porque não é só o advogado, tem um juiz por trás, tem uma vara por trás, tem funcionários, tem muitas coisas por trás que o advogado ele precisa estar diariamente combatendo. Eu falo combatendo, mas é porque a gente fala assim, que a gente tem que brigar para ter o direito do cliente. Não é uma briga física, mas é uma briga mental. Então, a todos os advogados, feliz Dia dos Advogados e feliz Dia dos Advogados também para os 2 advogados que estão aqui representando todos os advogados do Brasil e aqueles também que estão fora do Brasil, representando o Brasil ou outro país. Parabéns a todos. Então, hoje estamos aqui novamente com o professor Michel, que sempre está brilhantando a revista, sempre está aí com a gente. Agora também parceiro da revista, Stefano, sempre aqui agora trazendo grandes conhecimentos, que o intuito da revista é esse, trazer conteúdo, trazer conhecimento não só para advogado, mas para estagiário e também para a população. Então, passo a palavra para o doutor Michel, seja bem-vindo, para falar também o seu currículo, mini currículo, que todos vêm aqui falar, a gente já conhece, mas quem não assistiu ainda a live dele tem que assistir e saber um pouco sobre ele, as redes sociais, e o doutor também, Stefano. Passo a palavra primeiro para o doutor Michel. Boa tarde, boa noite a todos. É uma honra estar aqui mais uma vez com vocês. Eu penso que hoje, além do Dia do Advogado, nós temos também o Dia do Magistrado, o Dia dos Cursos Jurídicos também. Então, eu como professor, eu sinto uma felicidade imensa, porque eu já tenho mais ou menos uns quase 20 anos aí na docência, então isso perpassa por várias gerações e também perpassa por uma... A minha voz está horrível. Perpassa por uma questão também de constância acerca da docência. Eu penso que o exercício da advocacia, vinculado também com a parte acadêmica, com a docência, é algo bastante importante e que todos nós tenhamos em mente isso, hoje sempre, que é a parte da seriedade também, como nós trabalhamos com essas profissões tão magníficas e tão instrumentais para a sociedade. Eu sou Michel Canuto, sou pós-doutor pela UEMS, sou doutor em Direito Civil pela UFPR, mestre pela Federal do Mato Grosso do Sul, diretor jurídico do escritório Vidi Júri e diretor também do ILAIS de Brasília. Passo a palavra para o meu colega Stefano Cruvinel. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sempre uma honra estar nas eminentes presenças de vocês. Eu sou um entusiasta desse tema. Meu nome é Stefano Cruvinel. Eu sou auditor sênior e conselheiro de tribunais superiores de tecnologia, de ciências forenses e dentro do arcabouço de nulidades também, que é a minha árvore master de estudo. Tá? Sou especialista em contratos de tecnologia, detenho mais de 52 certificações internacionais, já fui de empresas gigantes de tecnologia, já participei de ecossistemas privados. Hoje o escritório nosso é o único escritório de auditoria e perícia do país que detém dispensa de licitação, porque é o único que trabalha no conceito, no critério de AAA. E também, mais recente, em primeira mão, para quem estiver nos ouvindo, nós compusemos a lista oficial da CVM como o primeiro escritório de auditoria e perícia a se tornar um FDIC. Tá? E bem recente vai ser também divulgado os nomes, os valores. Fizemos uma operação estruturada de venda de centenas de milhões de reais de honorários do escritório, o qual, em algum momento aqui, eu vou ensinar como transformar um litígio num ativo financeiro vendável. E antes de mais nada, para ensinar, o que melhor do que já ter feito, para si próprio. Porque existe muita conjectura no mercado do que se pode e não pode fazer. Então, se foi feito para nós, por que não fazer para os
colegas advogados também. Então, sempre vamos para uma pauta aqui muito interessante, né? Nexo causalidade, valoração de prova, ciências de nulidade, são temas extremamente contemporâneos, né? Temas extremamente novos e também antigos, né? Novos na utilização, valoração, e antigos também em termos acadêmicos, doutrinários e até defasados, né? Árvore de poucos estudos e muito superficiais, qual que o Dr. Michel e eu vemos aprofundando ao longo desses anos de trajetória, tanto em operação acadêmica, de cima para baixo, como operação jurisprudencial, operando diretamente nos litígios, tá? E o fator de sucesso foi absurdamente alto, né? Em três premissas muito boas de litígio, que é aumentar a assertividade, reduzir o tempo e aumentar o quantum de beatur, mantendo os fatores de redução do tempo, antecipando liquidação de sentença para o primeiro grau, como fazer isso, né? Parece uma árvore, uma ciência de foguete, mas não é. É muito simples, na verdade. É simplesmente para ter uma sentença lista, você tem que ter um parâmetro indenizatório. Se você convocar uma perícia econômica, logo depois uma perícia técnica, a probabilidade de você ter uma sentença líquida e para um cumprimento de sentença é altíssima e não rediscutir ali o quanto de beatur na liquidação de sentença. Você, literalmente, tecnicamente falando, você acabou de matar a etapa de liquidação de sentença. E é uma etapa onerosa, é uma etapa custosa, que muito se rediscute o mérito, mesmo academicamente não podendo, e o quanto de beatur pode ir a zero na liquidação. Se você fizer isso tudo no primeiro grau, mérito nexidano, quantum de beatur, né, com os seus respectivos nexos de causalidade, você vai conseguir ali ter uma exploração real e visão do réu econômico para a composição de acordo, ou eventualmente transformar isso num ativo elegível por uma cessão de créditos, ou por uma antecipação de recebíveis, ou por um finance litigation dentro de uma ação, que é a composição do mercado de capitais, enxergando litígios como um ativo financeiro. Então, nosso escritório, nossa área de estudo, tudo isso que nós vamos falar hoje, na verdade, é juntar tudo isso, né? Doutores, advogados, nós, experts, especialistas nos temas, né? Conselheiros, né? Sumidades ali dentro do judiciário e também pessoas que tenham trânsito no mercado de capital, juntar isso tudo em um mesmo local e entregar esse know-how para o mercado, que nos Estados Unidos, né? O qual eu sou signatário, né? De alguns estudos, é muito comum. Então, nós estamos importando que são boas práticas de lá para cá. O mercado jurídico é um excelente mercado ou um excelente risco, depende da forma que você opera o litígio. Então, acho que o tema hoje, né, doutora Daniela, doutor Michel, ele é extremamente rico. Então, nós vamos passear em pilares de nulidade, nós vamos passear em valoração de prova, nexo de causalidade, né, e todo esse intermeio aí de evidências por isso, né? Vemos discutindo hoje com o magistrado aqui no TJ Pernambuco e também um desembargador, exatamente no papel da prova, né? O papel da prova tem se modificado, não é mais a prova, não é mais para comprovar os fatos. A prova ela é o fiel da balança do litígio, no quanto e no ante beatur. Então, ela passou o papel de importância dela para mero validação de fatos. Então, ela mudou o papel e importância. A papel e importância da perícia se modificou também, né? O perito técnico define o responsável técnico sobre o insucesso, sobre a falha, sobre quem deu causa à rescisão contratual, se ela foi motivada ou imotivada pelo autor ou pelo réu, reconvenções milionárias. Então, mérito técnico. E o mérito financeiro, que não tem a ver com o mérito em si da ação, mas tem a ver com a quantificação da indenização, também definida por um perito. Então, isso tudo está mudando aqui, basicamente, já mudou, na verdade, o papel e importância da prova técnica, logo do perito técnico, em analogia, dentro do judiciário. E também do papel protagonista com o novo CPC 2015, das partes de ter um papel antecessor de escritórios de assessoria especializada, não somente de perícia, assistência técnica, reativamente na fase de ação de conhecimento pertinente, mas também na pré-instrução processual. Ou seja, fazer todo um trabalho para instruir o processo antes da instrução, antes da petição inicial. Então, essa mudança de paradigma fortalece muito petições técnicas, a IA dentro do judiciário também, acho que colocar mais um ingrediente nessa equação,
Recente entendimento do STJ, filtro, estamos escrevendo sobre isso, né, Michel? Excelente posicionamento do STJ, filtro de relevância, o que é relevante, o que não é, nós vamos definir isso em doutrina. E também advogados, escritórios técnicos que têm mais arcabouço e trâmite vão ter ali mais chancela. Quem não tem isso, não tem uma... não sequer vai conseguir admitir um RESP. Já era difícil, mas com esse fio de relevância vai se tornar ainda mais complexo. Isso vai ter um efeito psicológico nos processos muito positivo, simultaneamente um pouco agressivo também, de muitas inadmissões. Mas, de alguma maneira, para quem tem essa composição técnica mais relevante, principalmente no AAA, vai ter maior capilaridade e a celeridade dos processos vai aumentar bastante, porque vai suprimir basicamente uma etapa extremamente onerosa em termos de recurso. Onerosa, então, não em termos financeiros, mas em tempo, né? Maior escassez de todos nós aqui, com relação ao litígio. Então, acho que eu dei uma passeada em multitemas aqui para introduzir os assuntos. Daniela, Michel, com vocês. Só vou pegar um copo de água aqui. Fica à vontade. Hoje eu vou passar a palavra novamente para o professor Michel, para ele estar conduzindo a mediação de hoje, e eu vou ficar aqui como aula, porque é um tema muito interessante. Quem não assistir essa aula, é uma aula, tá, gente? É uma grande aula hoje que você vai precisar para o processo, porque tudo está mudando e vai mudar. Exatamente, doutora. Pessoal, o que nós podemos imaginar acerca de quando nós estamos trazendo esses temas na bancada aqui? Então, nós estamos trazendo o tema da perícia, nós estamos trazendo o tema das provas e nós estamos trazendo também uma nova perspectiva da responsabilidade civil. O Stefano muito bem disse que hoje nós temos um novo filtro de relevância acerca do que é cabível e do que não é cabível. Digamos que esse filtro ele vai atuar como uma consequência ali, até mesmo de valoração e qualidade acerca desse trâmite. Mas, a partir do momento que nós falamos de rito processual, nós precisamos pensar também acerca dessa questão do nexo de causalidade. Então, quando eu trabalho um nexo de causalidade numa demanda judicial, eu tenho que imaginar também esse filtro correlacionado entre o direito e a ciência. Professor, que ciência que eu preciso ter em mente, né, para imaginar uma situação dessa? A partir do momento que você trabalha com direito probatório, ou até mesmo a partir do momento que você trabalha com direito civil, a ciência, nós vamos denominá-la aqui como ciência inter e multidisciplinar. Então, independentemente do campo que você, advogado estiver atuando, você precisa imaginar esse filtro hoje como uma ciência inter e multidisciplinar. Porque nós podemos estar dialogando aqui com uma pessoa que trabalha também num campo de saúde, numa judicialização de medicamento, nós podemos trabalhar também com um colega do campo criminal. Independentemente dessa área de atuação, nós precisamos trazer sempre esses dois pontos muito bem colocados aqui, a ciência e o direito. Então, esse caminhar da importância da prova pericial, ele vai se tornar ainda mais relevante no campo da nossa responsabilidade civil. Professor, a responsabilidade civil, então, é aquela contida na Lei 10.406, 2002, artigo 186 do Código Civil, aquele que causa dano a outrem, fica obrigado a reparar. Hoje eu vou convidar você, especialmente para que nós tenhamos aqui um diálogo mais aprofundado e não tenhamos somente essa superficialidade da responsabilidade civil. Então, hoje, a responsabilidade civil contemporânea, ela não pode ser estruturada somente numa constatação de uma conduta e de uma existência de um dano. Então, nós vamos precisar estabelecer aqui um acordo com a natureza daquela responsabilidade examinada, a relação entre esse determinante que vai determinar o comportamento, o acontecimento também, e o prejuízo juridicamente relevante, porque nem tudo também é relevante para o nosso campo jurídico. E nesse momento também, eu convido vocês para que nós tenhamos uma reflexão acerca de dois institutos que é muito importante na parte do direito contratual e do direito negocial também, que são os pontos ali estruturantes de uma responsabilidade,
que eu chamo de elementos estruturantes da responsabilidade civil. Isso aqui é como se fosse uma aula de uma graduação, de uma especialização. Conduta, que vai ser aquela ação ou omissão juridicamente relevante, e nisso daqui o Stefano também vai trazer esse gancho do que eu preciso dessa relevância e do que pode ser irrelevante também para uma disputa judicial, ou até mesmo por vias do direito probatório ali, o que eu posso fazer uma pesagem disso, de relevância. Então, essa culpa também, quando ela é exigida pelo regime de responsabilidade subjetiva, o dano que vem justamente esse prejuízo que foi causado e o nexo de causalidade, que é o liame de causalidade, que é a relação entre a conduta e o dano. Então, percebam que quando nós estamos falando desse tema tão importante de hoje, eu invoco aqui com vocês a necessidade não só inter e multidisciplinar, mas que nós tenhamos uma visão desse assunto acerca do direito e da ciência. Como eu mencionei, professor, nós estamos falando só das ciências jurídicas? Não, nós estamos falando de todas as ciências possíveis que possam dialogar nessa bancada aí também. Inclusive, eu invoco aqui para a nossa conversa, quando nós falamos da escada de Pontes de Miranda. Lembra daquela escada que vem plano de existência, plano de validade, plano de eficácia? Então, nós precisamos entender também que numa relação negocial, nós precisamos verificar se esses pontos estão todos presentes ali. Tem umas aulas da professora Gisele Deronac, inclusive, que eu sou muito fã, que ela sempre bate na escada de Pontes de Miranda. Ela fala que juridicamente possível ou juridicamente existente ali, nós precisamos também analisar o artigo 104 do Código Civil com bastante atenção e com bastante parte técnica também, um olhar mais crítico e clínico acerca disso, tá? Então, pensem o seguinte, antes de passar a palavra para o Dr. Stefano, pensem o seguinte, o nexo de causalidade dentro dessa questão probatória e dentro dessa nova responsabilidade civil é um dos principais elementos de conexão entre esse fato e a responsabilidade jurídica, porque em muitas das vezes nós vamos determinar essa relação que ela vai necessitar de um conhecimento técnico. E qual é esse conhecimento técnico, professor? Isso aí surge justamente da parte pericial, do direito probatório. Então, percebam que talvez, eu que já tenho alguns anos de formação, e quando nós estudamos ali uma outra modulação do direito, que de uma certa forma não tinha tanta evidência a parte probatória, como nós temos hoje, então eu chamo vocês, convoco vocês, para que nós tenhamos uma nova vertente, um novo olhar acerca dessa questão. Então, é necessário diferenciar esse ponto de causalidade científica e causalidade jurídica. A causalidade científica, ela procura responder a determinado evento que foi capaz de produzir aquele evento, segundo o critério do próprio cientista ali. Então, eu tenho um cientista naquele ramo ali que sempre está buscando uma resposta. Quando eu falo de ciência na saúde, é muito claro na minha cabeça que eu tenho ali um laboratório de pesquisa, eu tenho um modelo experimental, eu tenho um modelo aplicado ali com um modelo animal, até chegar no teste in vitro, in vivo. Mas quando eu falo dessa questão da causalidade jurídica relacionada com essa testagem jurídica para o campo jurídico nosso, eu preciso entender também que nós precisamos invocar algumas fontes aqui. A título de exemplo, a parte acadêmica, hoje nós temos um grande exemplo disso, são as revistas indexadas que nós temos com os tribunais. Então, STF, STJ. Então, quando você produz um conhecimento, esse conhecimento ele atua com alavancagem ali para ser doutrina de referência, automaticamente eu também estou criando um novo viés ali, eu estou criando um novo canal para que aquele conhecimento ele se transporte também com uma via acadêmica bastante relevante, ok? Então, essa causalidade jurídica, por outro lado, ela vai buscar estabelecer determinado resultado por ser juridicamente atribuído a determinado acontecimento ou até mesmo uma conduta. Mas percebam que nós temos o filtro validador acadêmico ao momento que nós estamos falando aqui ao tempo todo. Doutor Stefano, por favor. Perfeito, doutor Michel.
Eu acho que a grande interseção de dificuldade do operador real do direito, vamos sair do fantástico mundo acadêmico e vamos para o fantástico mundo Isso. operacional, real. É o liame. O que é o liame probatório, né? Da construção científica do mérito até a estruturação disso como um ativo financeiro, existe um liame. Toda conversa de um litígio ou de uma situação paradigmática, ela tem um liame que vai unir essa conversa, nessa interseção de ciência probatória, ciência de mérito, ciência de dano, mais todo o arcabouço. Vamos falar de um exemplo real. Então, qual que é o prejuízo para a parte de fazer o quantum de beatur na liquidação de sentença? Aparentemente nenhum, porque é uma etapa processual pertinente para se fazê-lo depois do trânsito em julgado. Porém, há entendimentos que o trânsito em julgado não é uma verdade absoluta no Brasil. Há entendimentos que, se tiver nulidades na perícia, o trânsito em julgado se anula. Porém, de novo, há entendimentos que veladamente se rediscute o mérito na liquidação de sentença, especialmente por arbitramento. Há entendimentos que essa etapa é excessivamente em tempo onerosa. Há entendimentos que o desmembrar processual e o lapso temporal automaticamente quebra o liame entre a conduta e o resultado, ou entre o mérito e o dano. Exemplo: perícia favorável em mérito, sentença, acordo, trânsito em julgado, ok? Liquidação por arbitramento, sentença ilíquida, ou por artigos. O que vai acontecer na prática ali? O perito vai ter que parametrizar a indenização. Só que a parametrização depende de um liame técnico que não foi de arcabouço do perito do juízo da matéria ali do primeiro grau. Então, mesmo que ele calcule uma eventual indenização de cunho material, eu estou falando de cálculo de indenização e não especificamente atualizações de valores pré-concebidos. Simples atualização, contadoria do tribunal, nem precisaria de perito oficial para isso. Mas nós estamos falando de um direito probatório, de uma ciência moderna, extremamente mais complexa e maior, de valorimetria multimilionária. Então, não é uma simples atualização de cálculo que sistemas fazem sem interface até humana. Então, com essa dúvida, mesmo que o perito qualifique uma indenização de 50 milhões de reais, a outra parte vai questionar se exclusivamente, quem garante que, em virtude do fato gerador, ocorreu aquilo, sendo que o perito daquela matéria não concluiu sobre, e também o de dano também não pode atestar que aquele dano ocorreu, mas que ele é exclusivamente em virtude daquele evento. Sim, por quê? Porque você fala de um evento de mérito, telecomunicações, tecnologia, medicina e aí vai. Agronegócio, então tem que entender da matéria. Mas esse lapso temporal, por si só, ele é prejudicial, porque ela quebra automaticamente esse liame direto entre a conduta e o resultado. Então, qual que é a solução prática? Solução do mercado de capitais. Pega esta etapa de liquidação por arbitramento para transformar em cumprimento de sentença, mas para isso lá tem que ter operado corretamente e uma mais técnica dentro do primeiro grau para transformar esse litígio até num ativo financeiro creditório. Então, na prática, traga ali a perícia do quantum de beato da liquidação para o primeiro grau. Você vai ter infinitos aspectos de celeridade processual atingida, você vai ter uma sentença líquida, você vai dar mais arcabouço para o juiz julgar, tanto no ano quanto no quantum de beato. Você vai ter, de todas as maneiras ali, um título elegível para antecipar ou, eventualmente, uma composição de mesa mais favorável para um acordo com o réu, porque tem um número escriturado nos autos por um perito oficial do juiz, assim como teria na liquidação. Então, falar de nexo de causalidade é íntimo e ligado que ambientes complexos, sistemas, algoritmos, RP, plataforma, contratos empresariais com múltiplos fornecedores, cadeias de decisão e responsabilidade absurdamente complexa, metadados, registros, sistemas, e aí vai. E a ausência de evidência versus evidência de ausência, isso tudo torna uma complexidade excessiva. Como que você vai estabelecer o nexo de causalidade, sendo que o perito de dano não entende do mérito, e o de mérito não entende do dano? Só sendo uma junta multidisciplinar ou atuando na mesma etapa processual. Porque aí há uma sinergia natural, perdão, estou um pouco gripado, há uma sinergia natural com relação ao evento.
E essa sinergia é exatamente o nexo de causalidade. Então, o grande problema desta equação temporal dos processos de altíssima complexidade é seguir o processo para andar mais rápido ou menos lento, ter uma sentença ou um trânsito em julgado favorável e chegar na liquidação de sentença e ter que veladamente rediscutir o mérito ou ter um dano zero ou um dano milionário. Você fica numa expectativa de direito gigantesca. E tudo isso um perito econômico que não entende nada do tema, que vai chegar lá para fazer cálculos, com um quesito complementar pós-laudo, pode quebrar todo o liame da perícia e criar uma dúvida razoável muito forte no juízo. Senhor perito, favor responder se você atesta que esse prejuízo se decorreu exclusivamente em virtude do objeto da lide. Ele não vai poder falar que foi exclusivamente, a não ser que ele convoque o perito da matéria de mérito 8, 10 anos depois para colocar. Ora, nem se sabe se essa pessoa vai estar viva 10 anos depois, não se sabe se essa pessoa vai lembrar do caso, ela vai ter que reparametrizar isso tudo, ela vai ter que revisitar esse tema 10 anos depois. Nós somos humanos, então isso tudo é um modelo contraproducente de tempo, de assertividade e de indenização. Então, a importância do nexo causal é a construção científica do mérito até a estruturação econômica sinérgica. Então, nexo é sinergia, é elo. Se quebra o lapso temporal pelo próprio rito do processo, quebrou-se essa sinergia automaticamente. Então, todo modus operandi jurídico, em minha visão técnica, está se caminhando para essa sinergia e isso tudo ser colocado dentro do primeiro grau. Óbvio que com isso requer mais investimentos do cliente numa fase mais aguda, mas os investimentos seriam os mesmos, perícia de A ou B. Perícia A, mérito, B, dano. Vai acontecer, de qualquer forma, esse investimento do cliente para ter essas perícias. Então, obviamente, se quiser efetivamente explorar economicamente e aumentar as chances de assertividade, vai ter que ter uma pré-auditoria, uma pré-perícia com um escritório especializado para entregar todo esse arcabouço para a mão do perito, para ele fazer a sua análise meritória ali. Então, cadeia de custódia de prova, que é o liame, perícia judicial ou argumento de autoridade, como valorar e criticar uma perícia, e esse nexo de causalidade em ambientes complexos é, para mim, um dos temas mais em voga no mercado jurídico brasileiro. Por quê? Porque ele está quebrando o vínculo do dano material indireto, de outros prejuízos, de lucros cessantes. Então, ao mesmo tempo que você vai em tribunais no país que estão dando dano moral de 40, 50 milhões, tem tribunal dando lucro cessante de 1 milhão, caindo para 100 mil. Eu estou vendo lucro cessante saltar para R$ 1 bilhão e ser atestado. Ou seja, não há um consenso nem acadêmico, nem doutrinário, muito menos jurisprudencial sobre o tema. Mas muitos dos operadores acabam atrapalhando o judiciário com multiteses, porque não conhece esse modus operandi de fazer bem feito desde o início do litígio. E pensar ali o litígio, a parte de instrução processual, como a construção da base da casa, a compra correta do terreno, a escolha de um bom engenheiro, uma fundação bem feita, e aí sim começa a se crescer a casa. Tudo isso é a visão que nós trazemos aqui, como especialistas em auditoria judicial, para o mercado jurídico, de que se transformou de uma maneira que, se não operar dessa forma, ou se deixa muito dinheiro na mesa ou se expõe demais a risco o seu contratante. Então, isso é um tema muito, muito sensível, e eu entendo que a inteligência probatória, o juiz como gatekeeper da prova técnica também, e a responsabilidade subjetiva e com relação às informações, e a responsabilidade civil, né, por falhas tecnológicas, decisões automatizadas e algoritmos, é exatamente esse ponto que vai fazer ali a interseção entre o ângulo e o quantum de Beato. O nexo está no miolo. Se está no miolo desses dois e é a interseção, vamos desmembrar isso em etapa processual? Por qual motivo? Estamos desmembrando. Estudos mais recentes, CNJ e outras fontes ali oficiais, dizem que a maioria dos advogados operam nesse modelo. Então, olha que modelo tradicional, mas inadequado para movimento de evolução tecnológica que nós vivenciamos e evolução da ciência digital e probatória. Há 3, 4 anos atrás, praticamente eu falava de hash em prova digital, eu tinha que explicar o que era. Hoje em dia, já está se operando isso, muito em virtude da importação do processo penal para os litígios, recentes entendimentos, anulações também dentro do STJ, de processos muito grandes ou, eventualmente, processos criminais. Então, trouxe isso em voga
mas isso é muito importante porque o rito ele é mais importante que a valoração da prova, a valoração do mérito dela. Por quê? Porque o rito tem o poder de contaminar toda a situação. E não vou entrar muito aqui na questão de nulidade, mas o ponto-chave aqui, para eu terminar essa breve explanação, é a valoração da prova, a valoração da perícia e o nexo de causalidade são dois temas muito sensíveis do processo, porque um define o mérito, o outro define o vínculo com o dano, e com o dano direto, indireto e eventualmente lucro cessante. E essa nova transposição de responsabilidade civil, civil objetiva, civil subjetiva. Por quê? Porque, de alguma maneira, tudo isso é de um formato de quem deu causa à rescisão contratual. Quem deu causa à situação das relações B2B, B2B ou B2B, B2C. Então, isso tudo, o desafio não é mais apenas provar se houve o dano, mas demonstrar tecnicamente como ele ocorreu, quem causou e qual o nível da sua extensão. Ou seja, muito preocupa no judiciário brasileiro, e aí é um ponto que eu bato veementemente nas nossas aulas, né, até para o FMS, nós falamos bastante sobre isso na aula para o mestrado e para o doutorado, né, doutor Michel? Que muito se preocupa em relatar o que aconteceu, os fatos. Ali, olha, em uma implementação de RP, o projeto não foi entregue. Ora, o fornecedor sabe disso, todos sabem disso, você não precisa nem de perícia para testar. Às vezes a defesa confessa que não foi entregue o projeto. A questão é por que não foi entregue e por culpa de quem. Então, vamos lá para o primórdio da nossa conversa. Qual era o ponto-chave? Não era a mudança da ciência probatória para não mais comprovar fatos? Esse é exemplo clássico. Então, nós não precisamos, para comprovar um fato de que um projeto não foi entregue, não precisa de uma perícia. Precisa de uma perícia para fazer uma análise de responsabilidades técnicas para ir colaborar com o juízo para decisão de mérito, no sentido de quem deu causa à rescisão contratual, quem foi o culpado pela falha. Então, em uma composição societária, quem fraudou quem? Foi um dos sócios que subtraiu da empresa e passou para si, e aí, com isso a empresa entrou em derrocata, ou não, ele subtraiu para si, mas foi muito menor do que uma falha na decisão do sócio administrador. Qual que é o limítrofe ali? Um robô, mas isso é um fato ali automaticamente comprovável como um fato decisivo para uma recuperação judicial da empresa? Não. Às vezes ele roubou 10 milhões numa empresa que fatura 1 bi tem 100 milhões de lucro. Então ele roubou 10% do lucro. Às vezes uma decisão errada, inadequada, sem suspeição processual e procedimental do sócio administrador, fez a empresa ter um prejuízo de 200 milhões de reais. Vamos sopesar? Será que esses 10 milhões representam ali no mérito da questão e no dano da questão realmente o fator decisivo para o one de beatur, ou seja, o mérito da questão? Então, fica aqui esse exemplo um pouco complexo, mas também ilustrativo da importância da prova, não para ilustrar da ciência de provas, da ciência científica, construção e constrição da prova, não para mais simplesmente comprovar fatos, mas para realmente transformar aquele litígio numa base de resolução de mérito e deixar a vida dos nossos eminentes magistrados, desembargadores e ministros menos difícil. E aí, por quê? Porque imagina julgar, se coloque na posição de outrem. Imagina julgar um tema, multitemas, cada hora de um formato, de processos que vêm, perdão ao português, mas mal assambrados, sem perícia, perícia falha, perito que fala que checou a prova, que valorou a prova, mas você vai ver, não tem hash, não descobriu se a prova é autêntica, e o perito confessa que não fez, mas ele fez o juízo de mérito ali da responsabilidade em cima de uma prova que ele sequer checou a autenticidade. Essa prova era maculada de origem, imposta exclusiva do réu. Ou eventualmente, numa produção antecipada de prova, o magistrado resolveu alertar a parte para preservar a prova. Ora, tu vai avisar ele aí que ele vai manipular a prova mesmo. Então, para eventualmente se defender. Então, veja, o assunto se complicou de tal maneira que o nível jurídico precisa de um nível de especialização técnica em conjunto em quase todo o transcurso processual. Quer um exemplo? Agravo em recurso especial. Um escritório igual o nosso, de auditoria judicial, ajuda muitos advogados a fazer isso. Mas o advogado, às vezes, vem e fala, mas eu já fiz 1000 ARESPs. Tá? Perfeito. Naquele tema, defendendo uma não nulidade de uma perícia no primeiro grau, que é a árvore de arguição moderna da parte adversária que está perdendo litígio, como que ele vai fazer uma contra razões agravo em recurso especial, sendo que ele nunca fez naquela eminente matéria, naquele tipo de réu? Então, ele tem que ter uma assessoria especializada, não tão conhecedora e experiente nesse tipo de ARESP, mas também tem que fazer uma defesa técnica de não nulidade.
Ou seja, tanto em aspecto de expertise e experiência prática, e não existe mesmo um advogado extremamente famoso, 30, 20 anos de OAB, mas se não tiver o conhecimento técnico também da defesa de não nulidade técnica procedimental da perícia, que é a eventual alegação da parte adversária, pode tudo isso virar pó. E aí mais um brasileiro não entender ali que teve seu direito resguardado. E aí que sai criticando o judiciário. Então, parte de uma visão também cultural nossa, dos operadores do direito, da necessidade de aprofundamento técnico das matérias, não somente na etapa pericial, uma parte muito importante, enquanto debeato, mas fez isso, não está resolvido. Você vai ter que defender o que você fez até o final, se você quiser ali uma composição, um levantamento de um alvará, para um acordo, manobras mais estratégicas ali, atinentes, ou eventualmente cessão de créditos para fundos. Então, eu acho que a complexidade aumentou tanto que essa unidisciplinariedade já não funciona mais. Isso não sou eu dizendo, isso é a jurimetria, são as estatísticas. Né? 10 anos para cá, dezenas de milhares de processos auditados pelo escritório, não funciona mais em processos de alta volumetria financeira, complexidade técnica exacerbada, ou parte que tem efeito erga-omnes em aquele tipo de litígio. Então, ele vai beligerar o processo mais pesado, ou bancas jurídicas muito renomadas do lado do processo, que normalmente acompanha o valor financeiro da ação, mas às vezes não. Às vezes pode ter uma banca extremamente renomada numa ação de 100, 150 mil reais, porque ele pegou toda a recorrência daqueles processos junto com aquele player gigante. Porque tem ações de dezenas de milhões, mas deve ter uma, duas, 10 ali, 100, 200, que são de menor porte, 100, 500 mil reais ali colocado. Então, eu acho que a pauta hoje, né, o direito probatório contemporâneo, basicamente uma visão intersecionária da modificação dos padrões do próprio judiciário. Então, quer ganhar um processo? Faça mérito nexidano no primeiro grau. Quer ganhar um processo? Faça reforço técnico antes da instrução processual, se possível, antes da petição inicial. Senão você vai escolher pedido e ordem de pedido com base empírica, no mérito e no dano. Em implementação tecnológica, eu dou um exemplo. Vai discutir falha de implantação se é exatamente a tese que o réu quer, porque o cliente subsidiou com essas evidências. Que tal trazer uma tese nova, moderna, e falar de erro de venda de software, que é fato constitutivo do direito e fato gerador da situação, e parar de discutir consequência. Com isso, você vai ter menos problemas jurídicos. Por quê? Porque a obrigação se transforma de meio, prestação de serviço de implantação, que você não vai discutir mais isso, para resultado. Então, em resumo, o recado final: responsabilidade civil, valoração de prova e nexo de causalidades são temas sensíveis e necessários, imprescindíveis de prova técnica. E prova técnica também de dano. A interseção entre elas tem que ser uma parte do perito econômico financeiro, e aí há uma questão semântica aqui de peritos contábeis que não tem essa visão econômica, e também do mérito em si da responsabilidade técnica. Se for de telecomunicações, perito de telecomunicações; se for tecnologia, tecnologia; se for de agronegócio, engenheiro agrônomo; se for de geologia, secou rios, enfim, mineradora causou prejuízos milionários na cidade, dano ambiental. Aí, esse é o ponto ali, acho que mais chave de todo talvez o evento aqui. Então, eu acho que quem causou e qual que é o nível da extensão? E cadê o vínculo entre um outro? Lapso temporal estendido, fases processuais difusas, complexas e distantes, nexo de causalidade quase que automaticamente quebrado, dificuldade de recebimento dos réus, fornecimento de tese de bandeja para os ex-adversários ou réus ou autores do processo que estão em cenário desfavorável. Por isso que o acordo não vem e o fundo não compra. Que tal fazer isso bem feito no primeiro grau? Que tal se resguardar, fazer isso junto com o cliente, pedir esse orçamento para o cliente, falar que você precisa, você advogado, falar: eu preciso de um assessor técnico premium ou um assessor técnico no litígio. Não precisa ser boutique forense como nós, mas precisa ter. Ele precisa cravar isso no cliente para começar a implantar cultura. Senão ele vai perder o processo, ainda vai perder prestígio, vai deixar dinheiro na mesa em termos de sucumbência ao honorário contratual, pode perder o contrato com o cliente por causa de uma situação que ele próprio poderia ter antecipado e trazido ali sem nenhum custo para o advogado, um assessor simplesmente fazendo a recomendação técnica de necessidade para o contratante. Então, basicamente é isso, né, Michel? Nós temos infinitos casos aqui para falar desse tema,
mas passa a palavra para o Michel aqui para não ficar só o monólogo. Ótimo. A minha voz hoje, Stefano, tá uma voz assim mesclada. Então eu comecei a live de hoje com uma voz de uma forma e depois mudou de novo. Então peço desculpa aí para os nossos colegas que estão assistindo. Interessante também, Stefano, porque você trouxe essa questão também, amarrando essa parte do direito probatório com a parte científica também, como você sempre faz. Então, pensem no seguinte, a doutora Daniela mesmo, ela tem esse viés mais no direito médico. Pensem numa demanda envolvendo responsabilidade civil médica, a título de exemplo. Então, pode ser necessário que determinada conduta profissional, ela vai contribuir para um resultado lesivo. Ou seja, em uma controvérsia envolvendo engenharia também, que pode ser outro caso, pode ser necessário identificar determinada falha construtiva, quem foi o responsável pelo surgimento daqueles danos estruturais, ou até mesmo uma demanda empresarial, como o Stefano muito bem disse. A perícia aqui nesse caso, que pode ser econômica também, pode ser essencial para determinar se aquele comportamento produziu o efetivo prejuízo financeiro ou não. Então, percebam, nós estamos aqui numa remodulação desse efeito hoje do direito probatório e também da responsabilidade civil. Inclusive, nós estamos finalizando uma obra de responsabilidade civil que também abarca esse viés econômico, social, acadêmico e financeiro também, acerca do direito probatório vinculado com essa responsabilidade civil. Podemos chamar aqui de nova responsabilidade civil, porque aquele modelo também tradicional, que nós tínhamos basicamente um checklist ali, ele cada vez está caindo mais em desuso. Então, determinadas demandas aí da responsabilidade civil, a prova pericial, ela não é somente um instrumento complementar de convencimento, mas o meio técnico, que ele vai ser o meio técnico necessário para estabelecer essa relação entre a conduta investigada e o dano também, e quais foram os fatores ali geradores daquele dano em si. Então é necessário aqui, pessoal, que nós tenhamos essa elaboração de uma estratégia bastante rigorosa, pensando na nulidade processual, que ela não vai significar automaticamente um dano indenizável. Isso é uma conversa nossa também, do Stefano comigo sempre, que nem tudo que nós podemos pensar também, às vezes num lucro cessante, num dano emergente, isso também pode ser quantificado, isso também pode ser colocado em xeque ali como um dano também, que a pessoa pode buscar uma reparação, um quanto indenizatório. Então nós temos que tomar muito cuidado com esse ponto também. Então, a nulidade dentro desse nicho aqui, ela pertence lá ao plano de validade do procedimento. Lembra quando eu comecei a live de hoje, falei ali, usei 2 institutos, né? Usei tanto a escada de Pontes de Miranda, que como professor de civil que sou, eu sempre carrego comigo, mas também invoquei ali os pontos estratégicos da responsabilidade civil, classificando cada uma delas. Então, quando a responsabilidade civil pertence a esse plano de reparação de um dano juridicamente imputável, então nós vamos pensar aqui a existência de uma nulidade que ela vai resultar apenas de uma renovação de determinado ato processual, sem que estejam presentes também os requisitos necessários para uma indenização. Então, dessa forma, nós vamos pensar o seguinte: determinada falha processual pode produzir consequências econômicas relevantes, mas será necessário também demonstrar essa relação entre a conduta e bem como o prejuízo que nós tivemos naquele ato ali. Então, pensem no seguinte: a passagem da nulidade para esse ato da responsabilidade, ele deve ser construído de uma forma gradual. Ou seja, nós temos uma conduta, um vício processual, um prejuízo, um dano, um nexo de causalidade, uma imputação e uma responsabilidade civil ali acerca de cada situação específica. Então, percebam que quando nós falamos desse direito probatório mais robusto, contemporâneo, ele não pode se limitar simplesmente como nós estávamos enxergando essa prática jurídica de 10 a 15 anos atrás aí, tá? Então, pensem que essa responsabilidade civil centralizada no nexo de causalidade, que é um dos pilares também essenciais, vamos chamar aqui de nova responsabilidade, ela deve ser
compreendida como uma referência de transformação contemporânea da própria teoria também da responsabilidade civil, que ela deve ser marcada pela preservação ali e pela prevenção da proteção dos direitos fundamentais, da reparação integral e também dessa análise dos riscos decorrentes da atividade, que estão cada vez mais complexas aí. Até estive com o meu novo supervisor de pós-doc na última live aqui da revista Fator Jurídico, professor Alessandro Irata, que agora é também o escritório do Stefano, Evide Júri, entra como parceiro nosso lá na USP para a execução do meu novo pós-doc, falando dessa questão dessa adequação econômica também com o nosso novo momento social. Então, nesse ambiente, o nexo causal ele vai assumir uma importante crescente aí. Por quê? Porque a responsabilidade civil ela não pode se limitar à identificação abstrata de um dano. Nós precisamos trabalhar nesse momento com a necessidade de investigar a origem, os fatores que vão contribuir também para a sua ocorrência e também com a possibilidade jurídica de atribuir a um comportamento ali, que ora nós estamos falando de comportamento também humano. Stefano? Pois é, o ponto interessante aqui seria, por exemplo, exemplos, né? Quem que audita o perito, né? Quem audita e controla o laudo? O que é importante? A forma ou o conteúdo? Então, importante, às vezes, as pessoas pulam etapas no processo civil em termos de para tentar uma aceleração do processo. Mas e aí? Deixa o prato cheio ali para a ciência de nulidade na situação. Já me deparei com situações anos depois que nós fomos analisar lá a ciência de nulidade, a ciência de metodologia, e basicamente não parava de pé. O correto seria, a padrão norte-americano, fazer um juízo de admissibilidade de prova dentro da pré-instrução processo como critério de admissibilidade da ação. Então, nós estamos usando esse conceito em sede de tribunais superiores para identificar o que não foi feito. Porque basicamente essa árvore é o que não foi feito, ou seja, uma supressão de etapa preponderante, que é imprescindível, até pela perícia em si, ou que foi feito de forma falha. Então, imagine uma questão de fraude bancária, onde o perito tomou como verdade absoluta, sem checar a autenticidade, um Excel juntado pela parte autora, que está alegando ali uma queda econômica financeira, uma subtração de valores. Primeiro, que a perícia econômica não é para falar se sumiu 10 ou sumiu 20, é para falar se, de alguma maneira, houve esse sumiço de fato. E também, tecnicamente falando, se o banco é de fato responsável. Então, tem temas ali que são no intermeio, né, interdisciplinares, tecnicamente falando, juridicamente falando, que não se dissociam. E isso tudo aumentou absurdamente a complexidade dos casos. Então, acho que essa autoridade técnica, contraditório técnico, você vai falar de contraditório jurídico, né? Contraditório ampla defesa, conceito constitucional, né? Ou infra. Mas o ponto é, tem contraditório técnico da perícia, e ele está paralelo e sinérgico com o contraditório ampla defesa. Tá, então isso pode gerar um cerceamento de defesa. Cerceamento de defesa já gera nulidade no processo, que pode ser arguído em qualquer tempo e grau de jurisdição. Então, veja que o liame ali construído. Então, eu vou falar sobre a perícia no tribunal. Muitos advogados, vou falar que 98% quando eu falo isso, fala não pode. Eu falo, doutores, nós não estamos falando sobre o mérito do relatório. Isso tem etapa processual pertinente, impugnação, laudo pericial, pós emissão do laudo, prazo fatal 15 dias. Eu estou falando sobre o rito, a forma. Então, ele tomou como verdade um documento que se baseou a conclusão, que se baseou a sentença, que se baseou a acordo, e depois houve o trânsito julgado depois do RESP, ou o RESP não foi admitido. Se for avaliado essa evidência, ela não foi checada, não estou nem dizendo que ela foi, não preciso nem provar que ela foi manipulada. Preciso falar que não foi checado, já gera dúvida razoável. Então, tem dois caminhos. STJ ou para o juiz da liquidação converte julgamento em diligência, ou um caminho B, que seria uma produção antecipada de prova para checar a autenticidade dessa evidência, ou o caminho C, que é o mais fácil, nulidade absoluta, volta o processo para instrução, e perdeu-se 10 anos. Então, que tal ficar atento a isso, quem está ganhando ou quem está perdendo, para ver que isso é uma área nova do direito, intersecionária de todas as áreas do direito, trabalhista, civil, criminal, tributário. Porque quando nós estamos falando de ciência, de unidade, rito, forma, nós estamos falando de auditar perito,
Nós estamos falando de auditar padrões de sentença do juiz, com o juiz que também copia e cola a sentença de um de outro, ou serventuários. Nós estamos falando de partes em conluio, eventualmente suspeição com peritos. Estou falando de advogados que atuam em processo, não se declaram suspeitos junto com os peritos, sendo que contratam aquele perito como assistente técnico do escritório. Então, só fazer uma análise cruzada de processo do escritório, daquele caso, junto com os processos do perito. Se começar a aparecer do escritório como assistente técnico do perito e daquele mesmo escritório como perito, já está um paralelo ali de suspeição, provimento do TJSP, TJ Santa Catarina, TJ Mato Grosso, TJ São Paulo, já citado, TJ Minas e também 233/2016 CNJ. Então, veja, as partes estão paralelas, os advogados estão paralelos às partes nos deveres de não suspeição e impedimento, 3 anos de impedimento, declaração automática. E isso tudo culmina em nulidade absoluta do processo, porque é vício de origem, vício procedimental, que pode levar o juiz a um erro improcedendo. Então, veja, toda essa situação de nexo de causalidade, ele é exatamente o liame entre o insucesso de uma ação e o sucesso dela. Então, enxergar isso dentro de uma ciência probatória, de uma junta multidisciplinar, e aqui, obviamente, estou laureando aqui, vendendo o nosso peixe aqui, né, doutor Michel? Mas o ponto é, ganha sem isso? Processo de mais de R$1 milhão, processo de alta complexidade, alto grau de beligerância, banca jurídica muito renomada no parte adversária. Então, se você é o do Golias ou o Davi, né? É o Davi contra Golias, então fique atento, porque se você não se reforçar nesse nível, sua probabilidade de exercer o seu direito e ser ressarcido é quase que mínima, chega a inexistente. Motivo pelo qual você não tem nenhuma proposta de acordo antes de acordo, no trânsito em julgado, e mesmo tendo, muitas vezes não tem. Por quê? Porque transitou em julgado favorável, mas tem um pedido. Você está ganhando o processo. Vou pegar o melhor cenário aqui. Você está ganhando o processo, mas a outra parte pediu uma perícia, o juiz indeferiu ou nem julgou antecipado sobre. Transitou em julgado e tu ganhaste a ação. Você chega e traz para mim como FDIC, eu vou olhar e vou falar, olha, isso aqui, me desculpa, mas nenhum fundo vai poder comprar isso aqui. Porque na minha legal opinion, technical opinion, eu vou dar disclaimer, falar, ó, isso aqui é perigoso. Por que é perigoso? Porque lá no primeiro grau, a parte ré pediu perícia, o juiz indeferiu, num tema eminentemente técnico, ou sequer analisou o pedido. Então tem um cerceamento de defesa clássico ali e uma produção de prova preponderante para isso. Já há tema repetitivo do próprio STJ falando quando a matéria prescinde de prova técnica, é defeso, é automático a decretação da nulidade absoluta da situação em qualquer tempo e grau de jurisdição, ação rescisória ou querela nulitatis insanáveis, que nem tem prazo para ser erguido depois do plano de ser julgado. Então, olha a importância do que eu estou falando isso. O advogado pode jogar 10 anos de trabalho, 20 anos de trabalho fora, se não minimamente souber o que eu estou falando. Então, não estou nem sabendo, dizendo como operar. Como operar, contrata quem sabe e fala para o cliente que precisa. Esse é um ponto. Agora, saber isso, saber dos riscos, você está se criando uma expectativa de resultado de um litígio que virou uma mera expectativa de resultado. O que o STJ fala que é dano teratológico. Então, vamos chamar de dano teratológico advocatício, a sucumbência, o honorário contratual, o honorário de êxito. Virou uma mera expectativa de um resultado que possivelmente não vai vir. Então, entenda essa ciência de nulidade, entenda essa dinâmica mundial que importada para o Brasil faz sentido e começa a operar o litígio olhando para o fim dele. O que é o fim dele? Não é levantar o alvará, é entender ele como um ativo financeiro vendável ou acordável. Se você fizer isso, te garanto que a tua advocacia vai automaticamente ser diametralmente oposta à advocacia tradicional. E quem faz o mesmo resultado tem. Quem faz diferente, algum resultado pode ter. Quer dizer que vai ter. Então, basicamente é isso que eu preconizo nas aulas, nas palestras, essa mudança de paradigma do judiciário, essa mudança de posicionamento. O que vale mais, o livre convencimento do juízo ou o livre convencimento motivado? Então, acho que é motivado? Motivado por quê? Por prova? E a prova é só para provar fato? Não é. A prova ela é uma prova técnica, de responsabilidade, com liame da prova técnica de mérito com danos em virtude do ilícito incorrer ou a empresa em novos prejuízos, os quais são tal prejuízo. Não calcula, não faz isso, porque já é uma praia de outro perito. A não ser que o perito de mérito também tinha um entendimento ali de dano. Mas
não calcula, mas pelo menos estabelece o liame com aquela situação, vincula o nexo de causalidade. Agora, se não tiver uma instrução assistencial, de assessoria especializada, junto com um corpo jurídico muito robusto, a probabilidade de você deixar dinheiro na mesa ou eventualmente se expor a risco até oculto. Então, é um caso real que chegou para mim, que eu falei, olha, não tem como nenhum fundo comprar essa ação, muito menos eu, porque, desculpa o português, esse processo é pendurado no arame. Porque não funciona, tem pedido de cessamento de defesa, tem situação ali dentro do próprio litígio que tem 3 níveis de nulidade para ser arguído, que não precisa nem estar dentro do STJ, o processo estava no STJ ainda, antes do trânsito julgado. Não tem o parâmetro do dano, não tem o valor do dano, não tem pareceres de dano, não tem escrituração disso no ambiente judicial por um perito oficial do juiz. Ou seja, eu não tenho certeza do mérito porque o processo pode voltar e reabrir a instrução. Então, eu tenho uma nulidade cabal já auditável. E ali, ainda por cima, não tem nenhum valor econômico para fazer uma base de cálculo de uma precificação. Então, eu tenho uma fumaça do direito, eu tenho uma expectativa de direito, ali mesmo ganhando. Então, entendendo isso tudo, a importância disso tudo, eu acho que muda ali a caixa preta tecnológica das responsabilidades civis no Brasil. E mudando essa caixa preta como direito probatório contemporâneo, nós podemos sair dessa mera reconstrução dos fatos, que é as narrativas maravilhosas, que são nas petições de 150 páginas que eu leio, para ir para um nível algorítmico, para um nível de ciência, para poder realmente transformar um processo em um processo técnico. E cada vez com a IA, inclusive a IA julgando os processos, junto com os eminentes ministros também desembargadores, utilizando de ferramentais, essa advocacia técnica tem uma tendência de enaltecer. Então, acho que levar essa cultura para todos aqui, acho que é o nosso papel aqui institucional. Professor Michel, eu vou passar a palavra para o professor para fazer suas considerações finais, também falar um pouco sobre o assunto. Depois eu vou passar também para o professor Stefano. A gente já está chegando no final, eu deixei os dois debaterem, mas é um assunto enriquecedor, é um assunto relevante para o processo judicial, e eu fiquei aqui só ouvindo, tá, quietinha, porque eu tenho um processo que eu preciso de perito, então, principalmente o direito médico. Direito médico é o principal, né? Principalmente quando é questão de acidente, questão que o médico deixou o paciente sem andar, com algum problema de saúde. E aí a gente chama o perito para isso. Muitas vezes a gente precisa rebater também o laudo pericial, né? Essa é a minha maior dificuldade, né? Não rebater, mas teve casos que a gente pediu para o perito sair do processo, porque o laudo dele realmente não foi técnico e não tinha o que a gente precisava, o que a gente perguntou. Pode falar, professor. Daniela, 2 perguntas para ti, para ilustrar e tentar brilhantar o ponto que você trouxe. Qual perito e qual assistente técnico vai te ajudar numa perícia médica? Outro médico, correto? Certo. Errado. A primeira perícia não deve ser da matéria em voga, e sim da autenticidade e admissibilidade das provas, senão você pode ganhar e alguém pode anular, porque esse perito não sabe de ciência forense. Deveria ter uma perícia de autenticidade das evidências, senão um atestado pode ter sido manipulado, uma prova digital pode ter sido manipulada, e o perito médico, en passant, fez uma perícia em cima daquele documento que foi manipulado, quebrou a confiabilidade da prova. Então, é errado no conceito. Depois, em segundo momento, faça um laudo desfavorável, o que você vai trazer? Um outro médico mais renomado para fazer um contralaudo de mérito. Errado nível 2, vocês têm que operar para nulidades do rito. Não se anula laudo discutindo de mérito, vira mero inconformismo. Você anula laudo falando de ciência de nulidades de laudo. Qual foi o rito que ele fez? Qual foi o rito errado que ele fez? O que ele deixou de fazer que era preponderante? Olha a admissibilidade de prova, olha a nossa primeira doutrina Michel, Discover, juiz de admissibilidade de prova, requisito essencial para distribuição do processo nos Estados Unidos. Requisito não essencial para um laudo de um perito no Brasil. Então, 2 quebras de paradigma aqui. Perícia médica deveria ter uma pré-perícia de autenticidade das evidências e separar quais são admissíveis em fins forenses, porque senão qualquer das partes pode manipular provas digitais e transformar indício em prova e toda a perícia estar viciada de origem por causa disso. Ou
laudo desfavorável, para analisar quais foram as formas que o perito fez. Então, o perito recepcionou documentos clandestinos fora autos das partes. Faz parte do papel dele buscar a verdade real. Ok, tudo bem. Não clandestino, mas ele pede para juntar nos autos, primeiramente. Então, tem um rito para isso. Ele seguiu a ISO IEC 27037, 041, 042, 045, IEC, e aí vai que são as ISOs específicas de cadeia de custódia de prova. Não seguiu. Isso tudo é a área. Ele recebeu o documento, pôs nos autos, fez a correta admissibilidade, mas na hora de entender o documento, ele entendeu de forma equivocada. Então, ali o erro, ali é a falha no procedimento, e aí ele não deu contraditório a esse documento, ele simplesmente recebeu e não mostrou esse documento para outra parte, para um mero contraditório técnico. Então, tem erro contraditório técnico, contraditório ampla defesa, conceito constitucional, que pode ser arguído como nulidade absoluta e fundamento de nulidade absoluta. Então, a recepção clandestina não tem compliance, ok, nesse exemplo, colocou no laudo, mas não deu contraditório técnico. Só o simples fato de ele não ter dado contraditório técnico é o suficiente para causar dúvida razoável e anular um laudo inteiro de um perito, tornando imprestável o fim que se pressupõe. Então, veja, não precisou do médico para falar isso. Precisa de alguém que entenda de ciências de nulidade, ciências probatórias. E esse campo é um campo inexplorado no Brasil. Eu estou falando isso até contra, né, minha reserva de mercado, mas a gente tem que propagar isso para que os operadores do direito comecem a entender que às vezes você quer anular nulidade. Anular nulidades. Não tem nada a ver com perícia de mérito. Senão vira mero inconformismo. Se você quer checar de verdade, ter uma perícia crível, admissibilidade, ciência forense, perito digital antes do perito de mérito, se possível, em conjunto. Vai precisar de um médico, vai, para saber ali a extensão da situação, os limites de responsabilidade. Mas antes disso, com qual documento ele vai basear isso? Um documento extraprocesso produzido lateralmente para o hospital, se for uma briga envolvendo um ente hospitalar? Veja, então, isso tudo eu acho que muda ali os paradigmas, eu acho que enriquece aqui a discussão. Desculpa fazer esse corte, mas é porque o exemplo foi extremamente proveitoso para a gente quebrar esses dois paradigmas, nos dois nãos ali da situação. Não, foi excelente sua colocação. A gente acho que não está acostumado ainda, tem que quebrar isso sim, trazer para os tribunais, né? Porque a gente, mesmo o advogado pedindo, muitas vezes o perito ou impugnando o perito, a gente ainda tem um tribunal ainda muito, eu não sei se é arcaico o nome, mas a gente tem um tribunal ainda que precisa também se atualizar em muitas coisas, não só o advogado, mas também o tribunal. Né? Também os juízes precisam. Eu acho que vocês estão trazendo aqui novas e atualizações de novos procedimentos que podem ser feitos dentro do tribunal que não é reconhecido. Eu vou ser sincera, do que você falou aqui, eu fiquei prestando atenção, fiquei caladinha, porque muitas coisas assim a gente não faz no tribunal. Até eu pensei, será que ele está falando isso tudo para empresa grande, para as empresas grandes, de grande porte, para a perícia que tem valores grandes de 2 milhões, 3 milhões? Eu fiquei ainda pensando sobre isso. Será que essa perícia é para isso? Ou é para um processo de 100 mil? Ou um processo de 50 mil? Porque muitas vezes o tribunal julga uma vida, um dano moral com 50 mil. Teve um fato que foi 10 mil de dano moral. Mas é uma vida. E aí o limite da responsabilidade, quem valorou essa vida? Qual foi a forma que o perito usou para valorar? Qual foi a forma que a parte instruiu o perito para valorar a vida? Qual que era a capacidade de geração de caixa da pessoa? Qual que era o ticket médio de receita dele? Qual que era o gráfico de faturamento daquela pessoa? Qual que era a expectativa média de vida e o cálculo de valuation de vida que foi feito? Eu escrevi até um artigo sobre isso na época do caso da Marília Mendonça. Quanto vale a vida da Marília Mendonça, né? Uma artista que faturava centenas de milhões, dezenas de milhões por mês. Então, quanto vale uma vida dessa? Não é o mesmo valor de uma vida. Eu não estou valorando a vida, eu estou quantificando a indenização da vida. Tá? Mas uma pessoa que tem um ticket médio menor, em termos de valuation econômico para fins indenizatórios, se estabelecido o limite de responsabilidade direto, indireto, parcial ou não, de uma das partes, então, no limite de responsabilidade se teve responsabilidade daquela outra pessoa.
Depois qual o gráfico do limite de responsabilidade? Foi 100%, foi 80%, foi 50%, foi coparticipação, ali, essa árvore de valorização do limite da responsabilidade. Definido esse parâmetro, quanto vale a vida dele de acordo com esse parâmetro. Minha nossa, nós complicamos aqui a equação, e aí as pessoas simplificam no tipo dano moral. Isso não é dano moral, isso é dano material direto. Isso é quanto vale uma vida. Isso é valuation de uma persona, valuência de uma pessoa. Isso não tem a ver. As pessoas levam isso para o dano moral porque não sabem fazer cálculo de dano material. Quando você coloca auditores, pessoas profissionais em valuation de empresa, de negócios, eles conseguem usar os mesmos conceitos para avaliar uma vida. Então, por exemplo, a vida do Marcelo, exemplo aqui hipotético, que faleceu em virtude de uma falha no procedimento hospitalar, ou uma contaminação, enfim. Se configurada a falha na prestação de serviço do hospital, e ali entende-se que foi 100% ali a indenização, qual o valor da vida dele? As perguntas começam, o que ele fazia, quanto ele ganhava, qual era a expectativa dele, o que tinha na mesa para ele poder aumentar a receita, ele era empreendedor, não era empreendedor, qual que era o ticket médio daquela profissão, para fazer uma análise comparada, qual que é a expectativa de vida dele, ele tinha comorbidades anteriores ou não, não tinha, foi um fato ali só por causa disso, tinha, então tem um fator contributivo que talvez a indenização não seja 100% de responsabilidade do hospital, não tinha 100%, em qual base de cálculo? Na expectativa de vida dele versus tempo de expectativa média de um brasileiro, um homem de X anos, então, e aí é cálculo matemático em cima disso, para colocar ciência para fazer cálculo, se não, é empirismo jurídico, financeiro, para poder avaliar a vida. E aí esse empirismo é o quê? Caneta na mão do juiz sempre, para poder ele achar no ad valorandi dele quanto é o quantum DBA, porque as partes não fizeram o papel que elas deveriam. Então não culpe o juiz, porque você, advogado que está nos ouvindo, não fez o que você deveria ter feito. Cliente, eu preciso de uma consultoria especializada para calcular o valor da indenização do Marcelo, no exemplo hipotético. Não fiz isso? Então, eu estou falhando com os meus deveres técnicos, jurídicos com o meu contratante. Então, assume esse ônus, esse munus, porque senão... E detalhe, esse munus é do seu contratante, mas seu também, porque você está deixando milhões na mesa, milhares na mesa. Então, está olhando ali uma ação de 50 mil, mas é uma ação de 50 milhões. Por quê? Porque a pessoa faturava ali 2, 5 milhões ano. Então, se a expectativa de vida é mais 10 anos, mais 20 anos, é só uma conta aritmética ali, muito simples. Então, as pessoas tem uma visão muito rasa de profundidade dos temas. E aí, infelizmente, não dá para cobrar ali o resultado no fim. Então, qual a hora de colocar esse tipo de assessoria? Só em processos grandes? Não, em processos que tenha perspectiva de tamanho ou de complexidade alta. Então, às vezes tem processos aqui no escritório de 150 mil reais que são mais complicados que processos de 50 milhões. Por quê? Não, mas 50 milhões é naturalmente complexo. Sim, mas o de 150 mil é contra quem? Nossa, contra a Oracle, contra a SAP, contra a Algar, contra a Binance, enfim, com bancas jurídicas extremamente renomadas. Quem é o seu oponente. Contra quem é o processo, não importa o valor da causa. Então, o nível de beligerância jurídica, o nível de arcabouço de tese que o outro lado tem é muito gigantesco. Então, torna ali um abismo de desigualdade entre as partes. Então, importa pouco ali o valor. Então, você tem que avaliar quem são as partes, quem é o juiz, quem é o perito, qual que é a tese, qual que é a jurisprudência do tema, contra quem você está brigando, é quem e como. O que tanto faz. Quem é você, contra quem você está brigando, como é que você vai conduzir, como é que você vai investir na ação, como é que você vai fazer isso para chegar ao resultado fim, buscar seu direito, nas alíquotas proporcionais ao valor da situação. 50 mil, pessoal, é uma indenização incabível para uma vida. 50 mil é quase que tirar um membro da pessoa já é barato. Se falar assim, se perder uma unha de um dedo, 50 mil reais eu te dou agora, eu te garanto que nem se você me der 500 eu vou querer fazer isso. Então, por quê? Então quer dizer que 50 mil para uma vida é um negócio quase que abusivo. Mas o que está errado nisso? O juiz, coitado, que julgou isso? Não, as partes, o dever ali deles próprios de conduzir o processo, né? Papel protagonista que não está sendo protagonista. Deixou-se o processo no empírico, pôs um monte de litígios para dentro da carteira e aí conduziu a ampação com o associado. Não reclama do resultado que está tendo. Esse é o ponto. Excelente. Vou passar a palavra para o professor Michel para a gente finalizar. Já são 1 hora de live, passa bem rápido. E aí o professor Michel passa para o professor
Stephanie, para finalizar também, fazer as considerações finais. Doutora Daniela, uma honra estar aqui com você mais uma vez, né? Ladeado desse meu nobre colega aqui, doutor Stefano. Eu penso que minha voz mudando de novo. Eu penso que nós temos esse espaço tão importante, não só acadêmico também, mas como profissional, para tratarmos de temas tão complexos como o de hoje, né? Isso é a vivência também do escritório, então, apesar de ser um tema bastante assustador de primeiro momento, mas é a nossa vivência ali dentro do escritório também, e nós sempre transformamos essa parte técnica também em parte acadêmica, com a finalidade de transformar isso numa cultura jurídica acadêmica também nacional. Então, eu te agradeço imensamente, e agradeço também ao Dr. Stefano, e para quem estiver assistindo também, amanhã nós teremos uma palestra na OAB de São Paulo, na OAB Santo Amaro, para quem tiver interesse também, nos acompanhe amanhã. Professor, passo a palavra para fazer as considerações finais. Só para agradecer a todos a oportunidade de chacoalhar ali o mundo do direito mais uma vez, né? Michel sabe que eu gosto do all-in, então eu acho que o que eu venho fazendo junto com o Dr. Michel, junto com a doutora Daniela e outros precursores ali do direito, é algo que tem mexido e tem enaltecido ali essa já mudança real dos paradigmas judiciários. O que nós estamos fazendo aqui, falando aqui, basicamente é o que já mudou. Nós estamos só colocando aqui, esse direito moderno já tem 10 anos que as operações, que a caneta está muito menos na mão do juiz e está muito mais na mão das partes e barra do perito oficial do juízo. Então, quem opera entendendo isso, opera o litígio em outra camada estratégica, em outra camada probatória. Então, para mim, é uma felicidade estar falando mais uma vez desse tema. Esse tema aqui cabe doutrina, cabe aula magna, poderíamos ficar aqui 6 horas falando sobre isso e não iríamos exaurir nem os tópicos iniciais, muito menos num drill de profundidade aqui do tema. Então, mas é uma felicidade para tentar motivar ali as pessoas que estão nos ouvindo a fazer algo análogo e ali ganhar sua relevância, ganhar sua percussão, ganhar seu dinheiro honestamente, né? E às vezes não se frustrar tanto ali com uma operação cotidiana do direito. O que eu mais ouço de advogados é: doutor Stefano, eu estou estafado desse direito, eu estou estafado disso tudo, não sei o quê. Então, mas vamos operar diferente. Talvez você esteja feliz com o direito que eu estou, igual o doutor Michel está, igual a doutora Daniela está. Então, acho que esse é o recado final aqui, otimista, né, dessa mudança paradigmática aqui do judiciário brasileiro, e essa revolução que nós estamos vivendo no judiciário por culpa da tecnologia, ou por mérito da tecnologia. Então, isso tudo está sendo muito positivo para todos nós. Grande abraço, né? E foi um prazer, doutora Daniela, sempre à disposição para poder colaborar com vocês. Estou aqui em Recife, do hotel, fazendo essa intervenção. Semana cheia, São Paulo, Brasília, mais alguns dias aqui em Recife, depois um pequeno recesso, né? Cuidar um pouquinho da família, da saúde, mas estou sempre à disposição de todos aqui, para quem quiser meu contato, segue nas redes sociais, lá Stefano Cruvinel e Evide Júri. Bom, vem novidades boas aí para todos. Professor Michel, quer passar as redes sociais, Instagram? @Michel Canuto de Sena. Então, fico à disposição também, se tiver alguma dúvida, algum contato, e sigo à disposição. E reitero também esse sentimento de gratidão ao Dr. Stefano, que é sempre uma honra estar com a doutora Daniela e presente também com todos vocês. Agradeço a todos. Amanhã estarão em uma excelente OAB, subseção de Santa Amaro, maravilhosa. Sempre vem alguém de lá, a presidente da comissão da CDFAN também, maravilhosa. Um abraço para ela. E temos mais lives, se Deus quiser, porque a revista Fator Jurídico não para, trazendo sempre conhecimento com grandes professores como esses que estão hoje aqui. Boa tarde a todos e até mais. Até mais. Feliz Dia do Advogado, essa profissão tão brilhante, nobre e difícil.